Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais este vídeo sobre circuitos de corrente contínua, medindo tensão contínua. Estamos interessados agora em medir a tensão contínua nos diversos elementos do circuito. Estamos preocupados especialmente em medir na carga, em resistores, resistência. Para isso, nós veremos os seguintes assuntos. Nós vamos medir tensões contínuas e vamos fazer algumas considerações sobre os assuntos abordados. Vamos medir tensões contínuas, então. Temos na tela dois instrumentos fora de escala que podemos utilizar para medida de tensões. À esquerda, um instrumento analógico com o ponteiro. Temos que ler a escala com o famoso erro de paralaxe. E temos à direita o multímetro digital com uma tela onde nós lemos a medida. Não ache que o multímetro digital é sempre melhor que o analógico. Não. Algumas medidas requerem um estudo mais profundo de qual é o melhor instrumento. Se a tensão está variando em torno de um valor central, talvez, devido ao processo de captura da medida, o instrumento digital vai ficar flutuando os números e você não vai conseguir ler. Já na agulha, pela inércia mecânica, você já consegue ler com mais facilidade. Cada um na sua aplicação. Como é que nós medimos a tensão de uma fonte de tensão contínua? Com muito cuidado. Com um voltímetro para tensão contínua que suporte a tensão da fonte, pelo menos o dobro da tensão da fonte. Cuidado, nunca é demais. Se for medir tensão em um circuito, cuidado com efeito de carregamento. Todo instrumento altera a medida sendo feita. Vou repetir. Todo instrumento sempre altera a medida sendo feita. O grau de alteração depende da forma como você está medindo e de quanto você quer gastar com o seu instrumento. Tensões elétricas acarretam correntes elétricas. Cuidado, tensões elevadas. Se você não é um técnico ou um profissional habilitado, solicite ajuda ou curse uma escola técnica ou a faculdade e aprenda a maneira certa. Nunca, jamais, em hipótese alguma, siga qualquer orientação insegura disponível em redes sociais na internet. Até mesmo esse vídeo. Verifique se tudo que está nele está correto, se atende às recomendações, às normas. Desconfie sempre. Você pode até mesmo sofrer um acidente fatal. Rede social não é consultoria técnica em princípio. Geralmente só quando é paga e mesmo assim, muito cuidado. É a tua vida. Quer saber se o profissional é habilitado? Fácil. Consulte o CREA, o Sistema Confea. Lá você vai encontrar meu nome, minha formação e habilitação. Como é que mede tensão contínua? Com o voltímetro analógico digital? Qual é o melhor? É a eterna pergunta. Hoje em dia já não é tanto, né? É mais fácil você comprar um multímetro digital, até mais barato. Se você fez essa pergunta, eu já sei que você não cursou uma escola técnica da área elétrica, eletrônica, telecomunicações, controle e mecatrônica. Isso me deixa um pouco preocupado. Cuidado com as medidas. Em princípio, nós estamos dando exemplos até cerca de 24 volts de bateria. Tende a ser uma operação mais segura. Em princípio, não vai oferecer risco à vida. Claro que você não vai operar descalço, pisando em superfícies molhadas, sem o material adequado, sem os EPIs, sem os equipamentos de proteção adequados. Cuidado! A área elétrica é uma atividade de risco, é um equipamento de proteção individual. Você tem que saber qual é e como utilizá-lo. Sempre observe as melhores práticas de segurança do trabalho em sistemas energizados. Não é à toa que existe uma área de engenharia que é a segurança do trabalho, especificamente voltado para esse assunto. Se você não está familiarizado com a NBR 5410 e outras normas de segurança, esta é uma boa hora para começar. Está o nosso multímetro analógico. Ele está ligado na escala de tensões alternadas, escala em vermelho. Repare que está escrito ACV, tensão de corrente alternada. A chave seletora do instrumento está na maior escala do instrumento, que é 1 kVA, 1000 volts de tensão alternada. Você vai ler isso na escala do instrumento. Existe uma escala para resistências, uma escala para tensão contínua, tensão alternada, tem para corrente, até inclusive medidas de decibel. Em vídeos aqui no canal, eu explico como medir dB nesse instrumento. Seguro morreu de velho. Sempre deixe o instrumento, guarde o instrumento na maior escala que tiver de tensão. Não recomendo medidas acima de 250 volts nesse instrumento. É um bom instrumento, mas de baixo custo. Não abuse. Você vai precisar ou de luvas ou as pontas de prova adequadas. Tensões de 1 kV são um risco à sua integridade física. Você também encontra, hoje em dia, excelentes
multimodigitais até de um custo bem acessível. Qual o melhor? Depende de quem está usando o instrumento e cobre a ser feita. Você encontra agora no mercado, inclusive, multímetros que são automáticos. Você só diz qual é o que você vai medir, tensão corrente, alternada, contínua, e ele automaticamente faz a autoescala. Você costuma fazer medidas de tensão na rede elétrica residencial? Cuidado, se é habilitado para isso, só faça se for habilitado. Qual é o procedimento seguro? Guarde sempre o instrumento na escala mais alta de tensão, como o instrumento está mostrado na figura, 1000 volts de corrente alternada. Por que isso? Vamos supor que a primeira medida do dia, você vai medir uma tensão, alguma fase tenha 380 volts. Se você guardou o instrumento na escala de 1000, esqueceu e ligou direto, não tem problema nenhum em princípio, porque você vai medir cerca de 400 volts e o instrumento está previsto até medir 1000 volts. Está no meio da escala, perfeitamente seguro. Mas se você é um azarado e estava medindo tensões de 130 volts e deixou na escala de 250, quase o dobro, estava segura a medida, mas você esqueceu e deixou em 250 volts. No dia seguinte, se você liga por engano em 380, o que aconteceu? Você tem uma sobretensão no instrumento, pode danificá-lo permanentemente. Lá vai você ter que comprar um instrumento novo. Fica a dica. A chave seletora agora está na posição de tensão contínua, DCV, tensão de corrente contínua. A chave está na mais alta escala de tensão contínua, 1000 volts de tensão contínua. Veja aí. Como é que mede tensão DC? Começa pela maior escala do medidor. No instrumento mostrado, 1000 volts de tensão contínua. Verifica a agulha. Você colocou a ponta de prova e colocou onde você vai medir. Se estiver no terço inicial da escala, o ponteiro mexeu um pouquinho lá da esquerda para o terço final, você pode usar uma tensão um pouco menor. Verifique se a tensão é menor que 250 volts e para descer. Nesse caso, retire as pontas de prova do lugar de medição, vire a chave a 250 e refaça a medição. Você tem que ter verificado antes, na escala de 1000, se a tensão medida é menor de 250. Tira as pontas de prova do local de medição. Nunca comute o instrumento com as pontas ligadas. Nunca, jamais. Recoloca, se agora, verifica se está no terço inicial. Se tiver menos 80 volts, acabou, não tem jeito. A próxima escala é 50. Se tiver menos de 50 volts, tira as pontas de prova, joga para 50 volts e tenta ele. Vai sempre tentando até que você esteja no terço final da escala, se possível. No caso, por exemplo, de você medir 80 volts DC, não tem jeito. É um terço aproximadamente 250 e é maior do que 50. Você tem que usar a escala 250 no terço inferior. Lamento, não tem alternativa com esse instrumento. Se você quer também ler medida de tensão da ordem de fração de volts, dezena de milivolts, lamento, mas esse não é o instrumento adequado. Você quer medir tensões entre 1,5 volt, 500 volts, bateria de 9 volts, 12, com uma precisão de mais ou menos 10%, perfeito, é o instrumento adequado, está perfeito para você trabalhar com ele. Muito bom, portátil, usar uma pilha de 1,5 volt, tranquilo. Esse é o exemplo de um multímetro bem antigo, já bem velho de guerra, digital. Observe que a chave rotativa está na escala de tensão alternada. Esse, particularmente, instrumento mais simples, pode medir tensão, corrente contínua alternada, pode medir frequência, resistência, capacitância, continuidade de corrente e BHFE de transistores. Veja a chave seletora na posição de tensão alternada e a tensão máxima 700 volts. É a posição recomendada para você guardar o instrumento ao final do trabalho. Vai colocar na sua bolsa, sua sacola de instrumento, bota em 700 volts alternado e fecha. Como é que mede a tensão contínua? Você vai girar a chave para tensão contínua. Não gire a chave se estiver medindo o que quer que seja. Tire as pontas de prova do circuito a ser medido, coloca na função que você quer, assegure-se que a tensão que você vai medir está abaixo daquela escala. Você leu no manual a característica do instrumento ou arruma um instrumento de tensão mais alta. Você é o responsável pela tua segurança e pela integridade do instrumento também. Esse medidor agora vai medir coisas entre 200 e 1000 volts. Ele pode medir menos de 1000 volts? Claro que pode, ele vai medir até 1000 volts, que você não vai ter a precisão no visor do instrumento. Aí está as escalas, desde 200 milivolts até 1000 volts. Cuidado com as tensões no extremo superior de cada faixa. Você vai medir 30 volts, você não vai colocar na escala de 20 volts, por exemplo. Tem que ser na escala de 300. Limite a tensão de medida cerca de 750 volts, cuidado. E aí basta
mostra ali a medida no visor, display. Agora, você está colocando medidas entre 20 e 200 volts. Pode ser 10 volts? Pode, mas você perde precisão na leitura do visor. Só isso. Ele está para coisas mais perto de 100, 200 volts. Inicie sempre pela escala mais alta do instrumento e vai baixando. Não troca de escala com a ponteira no circuito. Tira, troca, coloca. Isso, dá trabalho. Aí lê a tensão no instrumento. Agora, na posição de 20 volts, começa para a escala mais alta e sempre vai descendo. Sempre o mesmo procedimento. E a menor escala que nós temos é de 200 milivolts. Atenção, nunca, jamais, em hipótese alguma, modifique ou chaveie a escala do instrumento durante uma medição. Tira as pontas de prova do circuito, olha com atenção a nova escala, verifica se as pontas estão na corrente adequada. Alguns instrumentos têm lugar diferente de corrente. Quando, para medir corrente, por exemplo, de 20 amperes, você tem que colocar a sua ponteira num receptáculo específico do instrumento. Cuidado com isso. Retire sempre as pontas de prova do local sendo medido, coloque a chave na nova posição e realize a medida. Vai fazendo isso cada vez que quiser mudar a escala. Uma conhecida apresentadora de televisão chaveou o instrumento durante a medida, durante um programa. Tem um vídeo no YouTube, só você procurar. Qual foi o resultado? Claro, o instrumento explodiu na hora. Alguma dúvida? Felizmente sem nenhum dano. Além, é claro, do orgulho ferido. Provavelmente foi colocado em medida de corrente, ligado na tomada, ou chaveado para a corrente, alguma coisa assim. A apresentadora tem culpa? Bom, eu creio que talvez não. Ela fez o que é paga para fazer, função dela. Eu gostaria de saber quem é que teve a ideia não muito feliz de colocar uma apresentadora de televisão sem a menor habilitação na área, realizando medidas elétricas ao vivo. Foi um péssimo exemplo para quem assistiu. Eu acho que até que foi bom que o pessoal se apavorou e não vai se meter a usar instrumento que não conhece, né? Talvez até a males que vem para bem. Pelo menos algo de bom saiu dessa péssima experiência. Se não souber fazer, não faça. Primeiro aprenda com quem sabe. Vamos agora a algumas considerações. Primeiro, toda medida sempre acarreta em erro. O erro nos persegue do início ao final da nossa existência. E medidas também, claro. Toda medida tem tolerância. Todo componente tem tolerância. Não existe 15 volts. 15 volts, mais ou menos alguma coisa. Medidas em circuitos energizados eletricamente devem obrigatoriamente seguir todas as determinações e regulamentos, normas, procedimentos de segurança. Não só 5410. Se você vai trabalhar na área, você fez todas as normas específicas. Se você trabalha em altura, trabalha em alta tensão, ambiente confinado, a sua empresa ela vai contratar outra empresa para fazer esses cursos. Vai ter várias empresas que você encontra que fazem esses cursos, treinamento. Basta você procurar pela internet. Você tem a medida que você paga pelo instrumento de medição e o treinamento do operador do instrumento. Todo instrumento deve ser aferido e calibrado periodicamente. Quer acurácia e precisão? Prepare-se para gastar. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Agora sim, nós vamos ligar coisas numa fonte de tensão. O que acontece? Tensão, corrente, carga série, carga paralelo. O que vai acontecer na prática? É o que nós vamos ver no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.